Boa noite, povo do Axé, seja muito bem-vindo ao nosso programa Hora da Umbanda, aqui na Rede Multi de Comunicação, a TV que mais cresce junto com você. Nessa terça-feira, nessa noite, é a nossa estreia do nosso programa Hora da Umbanda, e vai ser um prazer, um privilégio estar junto com você aqui nessa noite, nesse nosso programa, que vai ser muito especial, com convidados especiais que conhecem a Umbanda. Vamos ter uma aula educativa sobre a nossa fé, sobre a nossa religião. E hoje nós temos um convidado especial, diretamente da Casa do Caboclo 7 Estrelas, o Pai Clécio de Xangô, hein? Em instantes, voltamos para o nosso bloco de entrevista. Com vocês, fique um pouquinho com nossos comerciais. Mais avança no país cumprindo metas, não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. A urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Prefeitura de Fortaleza. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já tá todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar areia embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance para esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A nossa casa deve ter a nossa cara. E para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda, por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chamate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho. Estamos de volta com o nosso programa Hora da Umbanda aqui na Rede Multi TV de Comunicação. Se você não sabe ainda como nos acompanhar aqui na Rede Multi, basta você clicar, apontar o seu celular aqui para o nosso QR Code. Baixa já o nosso stream do seu celular, pode ser Android ou no iOS. Estamos também no nosso site www.redemultitv.com.br e também nós estamos ao vivo através do nosso Instagram, o Instagram do programa Hora da Umbanda, Rede Multi TV. E vamos agora para a nossa parte da entrevista, o nosso bloco de entrevista, com o nosso convidado mais que especial, o Pai Clécio de Xangô. Boa noite, pai. Boa noite a todos. Um axé para todos, né? A benção quem é de abença, Muntumbá quem é de Muntumbá, Colofé quem é de Colofé. E aqui estou eu aqui para poder esclarecer mais um pouco sobre a nossa Umbanda. E estou à disposição de perguntas, qualquer coisa que vocês desejarem sobre a nossa Umbanda Sagrada. Axé, meu pai, axé. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa, tá bom? Agradecemos pelo senhor ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria de saber, pai, há quanto tempo o senhor está na Umbanda? Há quanto tempo o senhor vive essa vida religiosa? A minha história na Umbanda é uma história como de todos os adeptos, todos os sacerdotes. A Umbanda, ela é
é uma religião muito sacrificada. É uma religião sacrificada porque hoje não, hoje está mais diferente, mas antigamente a gente era muito discriminado e isso aí faz parte da nossa religião, né? Mas está tendo uma mudança. O fato de eu ter vindo para a Umbanda, isso aí já é coisa já que eu trago desde o tempo dos meus antepassados. A minha energia, ela veio do meu pai, né? Foi transmitido, foi passado de pai para filho. E eu dei o segmento, né? Eu dei o segmento para que eu pudesse continuar a religião, né? O senhor começou com quantos anos, pai? O senhor está falando que o senhor já vem de família, que a religião ela vem de berço, vem passando de pai para filho. Mas com quantos anos mesmo o senhor começou a entender sobre a religião? Porque a gente sabe que na fase da adolescência, né, muitos jovens eles ainda não sabem o que querem. Então o senhor sempre teve em mente que o senhor queria ser da religião? Ou foi mais uma questão, obrigação de família? Praticamente eu nasci na Umbanda, mas eu vim desenvolver a minha religião com 11 anos de idade, né? 11 anos de idade, eu tive que arcar com as responsabilidades da minha família. Foi eu que criei meus irmãos, minha mãe. E eu tive que me dedicar mais a Umbanda com 11 anos de idade. Eu comecei a trabalhar, né? Comecei a fazer minhas obrigações, né? Mas entrado mesmo, dentro mesmo do axé, eu vim me dedicar mesmo de corpo e alma com 17 anos. Com 17 anos de idade, né, pai? E esse processo que o senhor teve para até o senhor se tornar pai de santo, foi um processo cansativo? O senhor desistiu em algum momento da sua vida? Existe um ditado na Umbanda que quem está dentro não quer entrar, né? Porque não existe saída, né? A Umbanda é uma religião que não existe saída. Por mais que você se distancie da religião, você não deixa de ser um bandista. Porque a partir do momento que você é pembado a primeira vez em iniciação à Umbanda, você já faz parte, né? Você não tem como sair mais. Então, foi começado, né? Comecei os meus cruzos, tudo, e continuei com o decorrer do tempo, né? E passei a minha vida toda dentro do sincretismo. Teve um pouco de desistência, um tempo, né? Mas como o caboclo, como a entidade, ela tá ali sempre para poder ajudar, para poder esclarecer algumas coisas que faltam na cabeça do médium, eu não tive como desistir, né? Teve só um pouco só de distância, mas essa distância foi pouco. E sofri um pouco, porque a distância... Porque eu me distanciei da entidade, eu sofri um pouco, né? Sofri um pouco de castigo, né? E como é que essa cobrança vinha, pai, dessa sua saída? Bom, a cobrança dentro da espiritualidade, ela vem como doença, ela vem como alguma coisa, problema de justiça. São coisas que você passa... Financeiro também, né? Como é? Financeiro também. Financeira. Passei muitos momentos financeiros na minha vida. Dentro dentro do castigo sagrado não existe coisa pior do que fome. E eu, Pai Clécio de Xangô, passei fome já, entendeu? Foi onde eu fui enxergar que realmente eu estava distante das minhas entidades. E eu tive que me dedicar mais para poder ter tudo que eu tenho hoje. Nossa, pai, muito interessante a sua história. E, pai, o senhor falou que o senhor iniciou com 17 anos, né? Mal pergunte mais quantos anos o senhor está agora e quantos anos o senhor tem de Umbanda? Eu tenho 45 anos de Umbanda, né? Fui iniciado aos meus 17 anos, eu fui iniciado na casa da Cabocla Jurema, casa de Mãe Neide Pombagira. Uma pessoa que foi muito afamada, foi muito falada dentro do Ceará. E terminei, teve um momento que ela se foi e eu tive que terminar minhas coisas com a Mãe Taquinha de Oiá. Porque a gente que é filho de santo, a gente sempre tem que ter uma pessoa do lado para poder lhe equilibrar, para poder lhe dar caminho. Pai, deixa eu lhe perguntar. A casa da Jurema, ela foi uma das primeiras casas daqui do Ceará, não foi isso?
A casa da Cabocla Jurema, ela foi uma das primeiras casas, né? Ela iniciou há muito tempo, né? Também teve um sofrimento muito grande, a mãe Neide Pombagira, para poder seguir a religião, né? E ela era situada na Vila Peri, depois foi levado para o Jardim Jatobá, e lá foi onde eu dei a continuação, né? A casa da Cabocla Jurema a mãe Neide, que já se foi, ela tinha muitos conhecimentos, né? Tinha muitos conhecimentos da Umbanda. Ela trazia as raízes do finado Zé Alberto Ferreira Nunes. E ela tinha muito axé, né? E eu passei um bom tempo na casa dela. Depois, como ela recebeu o chamado, eu fui terminar minhas obrigações na casa de Mãe Taquinha de Oiato, que também é uma casa também de muito axé. Mãe Taquinha, ela é muito falada dentro de Fortaleza, entendeu? Ela tem muitos conhecimentos, né? E como eu falei anteriormente, que todo filho precisa de uma orientação espiritual, precisa de uma pessoa que tenha mais força espiritual para poder lhe dar caminho. E eu tive que ir atrás dela para poder ter o meu caminho. E hoje eu tenho a minha casa, né? Tenho a minha casa, tenho o meu axé, né? Já estava já no tempo já. E é isso, a Umbanda é isso aí, é sacrifício. Se você não tiver vontade de lutar, você não entre na Umbanda, entendeu? Porque é como aquele ditado, a Umbanda, muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? E eu me sinto escolhido pela Umbanda Sagrada. Pai, tenho bastante perguntas para fazer ao senhor hoje. Quero explorar muito esse seu tempo de Umbanda, essa sua tempada, que é muitos anos, então o senhor tem bastante experiência. Mas eu quero perguntar um pouco sobre essa sua casa, né? A casa do Caboclo Sete Estrelas, não é isso? Fala um pouco pra gente sobre a sua casa, onde é que fica. A casa do Caboclo Sete Estrelas é uma casa que ela vem crescendo cada dia, cada momento a casa do Caboclo Sete Estrelas está crescendo, né? A casa do Caboclo Sete Estrelas já foi feito já pai de santo, já foi feito tambozeiro, entendeu? E cada dia que passa ela está crescendo. Ela está crescendo dentro do axé, dentro dos conhecimentos, né? Aí gira na casa do Caboclo Sete Estrelas, ela é de 15 em 15 dias aos domingos. E foi essa minha gira da minha casa foi passado para o domingo exatamente por causa do crescimento dos filhos da casa, que todos eles têm suas obrigações. Então o domingo é o dia que nenhum deles trabalha, então todos estão na gira, todos estão nas nossas reuniões, né? De 15 em 15 dias. E a casa do Caboclo Sete Estrelas eu atendo diariamente jogos de buzo, baralho, consulta espiritual, conselho espiritual, entendeu? E há uma grande procura, né? A casa do Caboclo Sete Estrelas fica situada na Rua Pedestre J, na Lagoa Redonda, entendeu? Qual o número? É o número 27, né? Eu atendo pelo número 8542-9001, é o mesmo zap. Quem quiser consulta espiritual, jogos de buzo. O jogo de buzo, eu vou sair um pouco do contexto, porque é o seguinte, eu sou pai classe de Xangô, eu fui raspado de iniciação ao candomblé em 1989, no axé de Marcos Doxum, que já foi ao Ló. Então, com 3 anos de santo, Oxum me deu a mão de jogo de buzo, né? Fez a lavagem de olhos, fez tudo para que eu possa jogar. E hoje eu faço parte do axé Ogum Torodê, né? Dentro do candomblé. E dei a continuação no candomblé, mas eu trabalho, a minha casa é de Umbanda. É de Umbanda. Xangô, ele fica no canto dele, ele é alimentado uma vez por ano, entendeu? Eu faço aquele sincretismo todo do candomblé, mas isso aí é que faz parte com que eu tenha a força de pegar o Ifá para jogar.
Nossa, pai, muito interessante. No próximo bloco, quando a gente for falar mais um pouco sobre as perguntas, entrar mais no nosso tema de hoje, inclusive todos os nossos programas, a gente vai ter um tema específico que a gente vai debater aqui. Hoje o nosso programa, ele é a Umbanda e suas origens, né? Nós vamos falar sobre a origem da Umbanda, inclusive nós vamos falar um pouco dessa diferença do Candomblé para a Umbanda. E, pai, aproveitando que o senhor está falando da sua casa, ela é uma casa, quanto tempo ela está em pé? A Casa do Caboclo Sete Estrelas, ela existe na Lagoa Redonda, ela tá com 10 anos. 10 anos, mas antes disso ela já existia, porque eu morei muito tempo no Jardim Jatobá, né? Mas como o Jardim Jatobá já fazia parte dos meus sofrimentos, né? Eu morava de casa alugada, morava 1 mês, 2 meses numa casa, no outro mês não tinha como pagar, tive como sair da casa, porque não tinha condição de pagar aluguel. Até que chegou o dia que a minha mãe chegou pra mim e disse: olha, você tem uma casa aqui e venha morar na sua casa. E eu fui morar na Lagoa Redonda. Se eu soubesse que eu ia ter tanta vitória na minha vida, eu teria ido mais tempo morar lá. Que hoje em dia a minha casa é um palácio. É um palácio, entendeu? Tenho muito orgulho da minha casa. E quero aproveitar o ensejo e convidar todos para visitar a minha casa. Que lindo, pai. Depois a gente vai poder falar um pouco da agenda para o senhor falar quando é a próxima gira na sua casa, para quem quiser ir ficar à vontade e ir visitar, né, a Casa do Caboclo Sete Estrelas. Mas antes, pai, queria perguntar, essas suas saídas que o senhor teve lá do Jatobá, das suas casas que era alugada, o senhor saiu por conta de preconceito, por conta da gira? Era por isso que aconteciam essas mudanças? Não foi preconceito não, até porque eu não levava nada de preconceito. Eu saí por as condições financeiras, que eu não tinha como pagar, entendeu? Jardim Jatobá, ele é conhecido como o Maranhão, né? Cada esquina tem uma casa de santo, tem uma casa de caboclo, né? Aí existia muito, tinha muitos clientes, né? Cada carro tinha seus clientes, aí nunca ficava aquela cor dividida, né? E a diferença de Lagoa Redonda é que a Lagoa Redonda lá, o reduto é só meu, né? É só a minha casa, tem algumas casas perto longe, mas como o meu conhecimento, o nome Pai Clécio de Xangô, ele pesa muito e há muita procura com a minha casa, entendeu? Que bom, né, pai? Axé. Nesse momento eu vou pedir agora pro nosso pessoal da produção para ele soltar o vídeo, né? O pai falou aqui no início sobre gira e inclusive no próximo bloco a gente vai saber mais um pouco o que é uma gira. E aí tem um vídeo da casa que aí foi nos proporcionado pelo Pai Clécio de Xangô, juntamente com o pai Fernando, né? É uma casa de 2 reis, depois o pai vai poder explicar melhor. Então vamos colocar aí o vídeo da gira. Isso aí é uma das festas muito frequentada na Casa do Caboclo Sete Estrelas, né? Cada vez que eu vejo esses vídeos, eu me emociono, entendeu? Eu me emociono porque há muitos anos atrás, a primeira festa do Caboclo Nego Gesso, porque o Nego Gesso na minha casa, ele é meu pai, ele é o meu médico, ele é o meu patrão, entendeu? Nego Gesso, ele é o meu tudo, a Barra de Xangô, né? Há muitos anos, as primeiras festas do Caboclo Nego Gesso na minha casa, lá no Jardim Jatobá, era feita no tempo, porque eu não tinha condições de ter uma casa que eu tenho hoje, né? Então tudo é conhecimento, tudo é modificação, entendeu? E isso aí a gente vai guardando tanto na cabeça da gente como no coração. O pessoal tem que dizer que coisas ruins a gente não guarda na cabeça, mas guarda que é pra gente poder recordar e procurar saber e procurar fazer diferente, para que não aconteça o que não aconteceu no passado.
entendeu? Perfeito, pai. A gente vai para um rápido intervalo agora, certo? E para a gente em seguida voltar para o nosso próximo bloco, nosso bloco de perguntas que nós teremos aqui no nosso programa. Inclusive você que está nos acompanhando aí através do nosso Instagram, do nosso ao vivo, no ao vivo da Casa do Caboclo Sete Estrela também. Se vocês quiserem deixar sua pergunta para o Pai Clécio sobre curiosidades sobre a Umbandas, vocês vão poder fazer no próximo bloco, hein? Vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos. Mais avança no país cumprindo metas, não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Prefeitura de Fortaleza. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já tá todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar areia embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance pra esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A nossa casa deve ter a nossa cara. E para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda, por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chá mate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho. Estamos de volta, povo do Axé, aqui na Hora da Umbanda, diretamente da Rede Multi de Comunicação, a rede que mais cresce junto com você. E estamos aqui ainda com o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, Pai Clécio de Xangô. Pai Clécio, antes da gente partir para nossas perguntas, para nossa rodada de perguntas sobre a origem da Umbanda, a gente estava comentando aqui que a gente viu o vídeo da sua casa, da gira, né? Uma gira que ela é super lotada. Ali é só filhos da casa ou tem convidados também? Não, aquela gira ali, ela é uma festa, né? E geralmente a entidade, quando é escolhido o dia da festa, ela tem os convidados dela. Tem muitos convidados ali, mas também tem muito filho de santo. Entendeu? A Casa do Caboclo Sete Estrela hoje ela tem muito filho de santo. Ela tem filho de santo de todas as formas. Tem casado, tem jovem, tem velhos, entendeu? Mas tem muitos convidados também. Nossa, pai. E deu pra ver que o senhor, por essa gira, dá pra ver que o senhor tem muito nome, né, nesse seu tempo de Umbanda, que o senhor é bastante conhecido. E, pai, a gente fala diretamente aqui da Rede Multi, de TV de comunicação, e a Rede Multi, ela realmente segue essa palavra da multi, né? A multipluralidade, a multidiversidade. E a Umbanda, ela é uma religião que ela é muito acolhedora, né? Ela acolhe a todos os tipos de pessoas, sem distinção, não é isso? A Umbanda, ela é uma das religiões que ela acolhe todos. Acolhe o drogado, acolhe o gay, acolhe o leproso. Porque a Umbanda ela nasceu para acolher todos, sem distinção. Sem distinção. A Umbanda, ela nasceu mesmo para poder fazer a diferença dentro da humanidade, né? Dentro da humanidade. Hoje em dia a nossa Umbanda ela tá rica. Ela tá muito rica porque tem muita gente que tem conhecimento da Umbanda, né? Tem muita gente que tem muito conhecimento e passa pro pequeno, né? Porque hoje em dia hoje não, sempre a Umbanda é o pequeno faz o grande. Você começa como pequeno, vai seguindo a sua doutrina, vai seguindo os
os seus mandamentos para depois se tornar um grande, né? Perfeito, pai. Agora que a gente já sabe bastante da sua vida, né, sabe bastante da sua história, vamos passar agora para nossa rodada de perguntas sobre a Umbanda, para a gente conhecer mais um pouco sobre essa nossa relíquia, essa nossa religião, que ela é muito importante, né? O lema da Umbanda, ele é paz e amor, né, pai? O senhor tá falando agora dessa questão de acolhida, e é justamente isso que a Umbanda propõe, né? Trazer paz em toda a diversidade, todas as pessoas de todos os povos. E, pai, como foi que surgiu a Umbanda? A Umbanda, ela surgiu pelos escravos, né? Os escravos, eles queriam ter aquela forma, aquela maneira de adorar, de fazer os cultos deles, né? Como dentro das senzalas era proibido, aí eles faziam aquelas giras, né? Aqueles tambor, né? E foi trazido pelos escravos, né? Eu acredito que a Umbanda hoje, ela tá com se eu não me engano, é 108 ou é 110 anos que a Umbanda foi trazido pro Brasil, né? A pessoa que trouxe a Umbanda estava no meio de uma roda e a primeira pessoa que recebeu a Umbanda, que recebeu o Caboclo Sete Encruzilhadas, José de Moraes, foi ele que realmente introduziu a Umbanda no Brasil, né? Nossa, pai, muito interessante. E, pai, aproveitando que a gente está falando aqui desse surgimento da Umbanda, que o senhor falou de Caboclo das Sete Encruzilhadas, como é que é dividida essa questão das entidades, né? O que são as entidades da Umbanda? As entidades, porque as entidades elas já foram pessoas em vida, né? Já foram gente, né? Já foram pessoas em vida. Cada entidade, ela tem uma energia para passar para a pessoa que procura, né? No caso, os caboclos, né? Os caboclos, Seu Zé, né? Ele trabalha dentro da linha de cura, né? Trabalha dentro da linha de pai, de criador, orientador, entendeu? E os outros caboclos, Ogum, cuida da parte de abrimento de caminho, cuida de quebrar as barreiras, como todos os caboclos também fazem isso aí, mas cada caboclo tem a sua origem, tem aquilo que ele vê, né? A sua função, né, pai? A sua função, né? Dentro do sagrado. Oxóssi, ele cuida da parte de abrimento de caminho, é da mata. Oxóssi é o rei da mata, é o caçador, entendeu? Pai, vamos também, durante aqui o programa, quebrar alguns paradigmas. Aí tem muita gente que chama a Umbanda de macumba. Esse é realmente o nome? Ou o que é a macumba? Não, a macumba é um pau, né? É um pau sagrado, né? Que é dado o nome de macumba, né? E o pessoal fala a questão de macumbeiro. O macumbeiro não é, no caso, eu não sou um macumbeiro. O macumbeiro é aquele que vai atrás, né? Que vai atrás da macumba, né? Que vai atrás do pau sagrado, né? Então é isso aí que dá-se o nome da macumba, né? O que fala da macumba é que a macumba é uma religião como qualquer outra, entendeu? Segue o mesmo Deus, só muda a diferença de como vai seguir, mas como é o mesmo cultua, Deus, né, pai? como cultua, né? Que no caso é Oxalá, né? Nós cultuamos Oxalá, que é o Deus, o rei de todos, né? Que é a entidade maior, orixá maior. A entidade maior, né? Oxalá. Então, pai, aproveitando que você está falando dessa questão de vários orixás, sendo que a gente cultua, a Umbanda, ela é uma religião monoteísta que acredita em um só único Deus? Ela acredita naquele Deus, o Deus né? Supremo, o né? Deus Supremo. E abaixo Entendeu? tá os orixás, que é como se fossem os santos da Igreja Católica, né? Porque os orixás, são os santos da Igreja Católica, né? Tanto é quando você dá sua iniciação ao candomblé, quando você sai do preceito, né? A primeira coisa que você faz é assistir uma missa, tomar a bênção ao padre, né? Quer dizer que ali são os santos, né? Os santos. No caso, eu sou raspado de Xangô, né? Eu raspei em Xangô em 1989, quando eu terminei as minhas obrigações, quando eu terminei o meu preceito,
Eu fui assistir uma missa com meu pai de santo e me levou para assistir uma missa. A gente, aqui na Umbanda, a gente tem bastante curiosidades, né? Mas pra gente não avançar e também não tomar muito do nosso tempo, que nós temos um horário de 1 hora pra fazer o nosso programa, a gente tem várias outras perguntas, inclusive os orixás, que eu tenho até uma pergunta de Xangô, pai, mas eu vou deixar ele pra fazer no próximo programa, que vai vir um pai de santo falar sobre os orixás. Mas ainda falando dessa parte da religião, do catolicismo, dos santos, vamos falar um pouco sobre o secretismo religioso. Nós sabemos que os orixás da Umbanda, eles têm o nome de um outro santos, não é? E então, no secretismo religioso, a Umbanda e o catolicismo, eles andam juntos? Anda junto. O fato de você ser da Umbanda, você não deixa de ser católico. Entendeu? É católico. Tanto é que antes de você abrir sua gira, seus trabalhos, você reza um Pai Nosso, Ave Maria, entendeu? E você não deixa de ser católico, não. Pelo menos eu, domingo sim, domingo não, eu estou na missa, estou na igreja. Estou rezando, porque eu sou católico, né? Existe o termo católico umbandista? Não é que exista um termo, né? Não é que exista aquele termo. É porque é uma coisa só. O fato de eu ser umbandista não deixa de ser católico. São só dogmas diferentes, né, pai? Mas o segmento é o mesmo. Isso. Reza-se Pai Nosso, reza Ave Maria. Reza o Pai Nosso, reza Ave Maria, entendeu? Vai lá, conversa com o padre. Tanto é que a gente, que é da Umbanda, quando vai na igreja, tem padre que vai querer conversar com a gente, como o padre lá da minha igreja. Toda vez que eu tô na igreja, que ele vê que eu tô na igreja, ele olha pra mim e fala que depois quer conversar comigo. Aí eu vou lá, converso com ele, tudo numa boa. Ele pede orientação a mim e eu posso orientação pra ele. Entendeu? Nossa, que bonito, né, pai? Isso é a união, né, pai? Isso é a união. Pai, e aproveitando que a gente ainda tá falando, deixa eu perguntar uma coisa. Vamos quebrar um outro paradigma aqui, né? Que o pessoal fala muito, que a Umbanda adora o diabo. Isso é a verdade, pai? Não existe isso. Não existe isso, entendeu? Eu sempre falo para as pessoas que têm essa ideologia, que a Umbanda é uma coisa diabólica, que eu sempre falo que o diabo está no coração da pessoa. Entendeu? Não precisa eu estar dentro de uma igreja, não precisa eu ir pro meu Ifá, eu ir pro meu jogo de carta, para mim poder saber que dentro de qualquer religião existe aquela pessoa que vai que entra naquela religião, mas não vai deixar aquela coisa diabólica que tem no peito. Então, o diabo está no peito, no coração de cada um. Entendeu? Você tem que procurar fazer coisas boas. A Umbanda é essa. A Umbanda, ela ensina a você a fazer coisas boas, praticar coisas boas. Entendeu? E as coisas boas não é coisa do diabo. Entendeu? Então eu falo, o diabo está na cabeça de cada um. Olha, pai, perfeito, viu, essa sua fala. E, pai, continuando que a gente ainda tá falando dessa junção do catolicismo com a Umbanda, né? Que a Umbanda, ela é nova perante as outras religiões, né? E então a gente sabe que o dogma dela ela é bem construído, pautado na religião do catolicismo. E deixa eu lhe perguntar, pai, a Umbanda, ela também tem uma hierarquia? Tem. Existe um papa antes do pai de santo? Ou existe uma federação por trás? Eu falei anteriormente que do pequeno se faz o grande. Eu posso muito bem um dia me tornar um grande sacerdote, um papa, como se fosse na religião, na Igreja Católica, no Vaticano, não é verdade? Eu comecei a minha iniciação, primeiro você faz Oxalá. Do Oxalá, você vai fazer seus cruz, as 7 linhas, né? Você vai fazer as 7 linhas. E dentro daquelas 7 linhas, no final, você recebe o seu voo de liberdade, que é o grau maior da Umbanda. Né? Eu vou me tornar um pai de santo, um babalorixá, um ialorixá, né? E aquilo ali, não é que aquilo ali encerre o meu ciclo espiritual, o meu ciclo dentro da religião. Ali eu vou dar continuação. Eu vou passar tudo aquilo que eu aprendi durante esse tempo todo, que me tornei um babalorixá, vou passar para as pessoas que estão iniciando. Então a diferença é isso, né? É que eu aprendi, o que eu aprendi eu vou passar para outras pessoas. Nossa, pai, muito interessante. E aproveitando que o senhor falou aí, pai, das 7 linhas, o que é essas 7 linhas para quem não conhece, que está assistindo a gente, e quais são as 7 linhas?
As 7 linhas é uma obrigação que você vai passar linha por linhas, né? Supor, eu começo com Oxalá, faço a minha camarinha de Oxalá, me deito, dou comida à cabeça, né? Não me corporo, na obrigação de Oxalá a gente não se corpora. Aí em seguida vai, eu faço Ogum, que é o primeiro das 7 linhas, né? Faço Oxóssi, Xangô e Preto Velhos, né? Porque na Umbanda só cultua as 7 linhas, né? E assim sucessivamente, até completar as 7 linhas, né? No caso, as 7 linhas são cada orixás, né? Cada orixá. O senhor falou no início do programa que cada orixá representa uma função específica, então cada cruzo significa uma função que o médio trabalha, não é isso? Exatamente. Cada entidade que você vai receber o cruzo, você vai ter aquele dom de trabalhar com ele para poder explorar cada vez mais a religião. Nossa, pai, muito interessante. E vamos ver se eu entendi um pouco sobre a hierarquia da Umbanda, né? Então quer dizer que pai de santo, ele é a última obrigação, ele é o auge da Umbanda, né? Primeiro vem um pai de santo, hierarquicamente falando, e em seguida vem a hierarquia de sequência de acordo com as 7 linhas, não é isso? Dentro da Umbanda Sagrada, a última obrigação do filho é se tornar babalorixá, né? Se tornar um pai de santo, botar a sua casa, ter o seu respeito, ter o seu respaldo para você seguir a sua vida espiritual. Nesse tempo todo de Umbanda que o senhor tem, pai, o senhor já tem muitos filhos que se tornaram babalorixá, pai de santo? Eu tenho 2 filhos que é pai de santo, né? Tem uma que foi uma festa muito bonita na obrigação, né, dela, né? E tem outro também que está se tornando pai de santo. E assim por diante, né? A minha trajetória da Umbanda, meus 45 anos que eu tenho de Umbanda, não é que eu tenha 45 anos de casa, né? 45 anos de religião. De religião, né? A minha casa tá com 10 anos, que eu tenho a minha casa do Caboclo 7 Estrelas. E durante esse tempo já foi feito, como eu falei no começo, foi feito uma mãe de santo, foi feito um tambozeiro, foi feito 3 cambono, entendeu? Então isso aí já é já tem muita coisa a falar, entendeu? Porque, e o bom de tudo é que dentro de uma casa, o que importa dentro de uma casa não é a quantidade. Eu poderia até muito ter feito 3, 4, 5 pai ou mãe de santo. Mas eu fiz uma só que faz a diferença. Nossa, que bonito, pai. Pai, no início a gente falou muito, o senhor falou que o senhor é cortado no candomblé, não é isso? E para quem não sabe, o candomblé, ele também é uma religião africana, né? É uma religião afro. E, pai, qual é a diferença da Umbanda pro candomblé? A diferença da Umbanda pro candomblé é praticamente não existe a diferença. A única diferença que tem é porque no candomblé não tem o caboclo, né? Não tem Zé Pilinta, não tem Nego Gesso, né? A única entidade que baixa na Umbanda é o orixá? É o orixá, né? O orixá, o caboclo, o boiadeiro, né? Que ele roda também na Umbanda, também roda no candomblé. E o Exu macho, né? Porque dentro da Umbanda, dentro do candomblé, não existe Exu mulher, só existe o macho. Nossa, pô, interessante, hein? A gente também vai ter um programa que a gente vai falar só sobre Exu. A gente vai andar por todas essas 7 linhas que o senhor falou. Em outros programas a gente vai estar explicando. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo para a gente retornar para o nosso bloco final. Para finalizar aqui o nosso programa, tá muito bom. Vamos para mais um intervalo.
Mais avança no país cumprindo metas, não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Prefeitura de Fortaleza. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já tá todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar areia embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance pra esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A nossa casa deve ter a nossa cara. E para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda, por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chamate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho. Já estamos de volta aqui com o nosso programa Hora da Umbanda aqui na Rede Multi TV, a rede de comunicação que mais cresce com você. Continuando nossa rodada aqui de perguntas com o nosso convidado de hoje, o Pai Clécio de Xangô, né? Ele que veio, se disponibilizou em estar aqui. Ele que é o pai de santo da casa do Caboclo 7 Estrelas, lá no Lagoa Redonda. Pai, nós temos perguntas, né? A gente vai estar ao vivo agora nessa terça-feira, né? A estreia do nosso programa. O senhor foi privilegiado de fazer parte desse primeiro programa. E a gente tem algumas perguntas dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando através do nosso Instagram. O nosso produtor Noy, ele vai falar a pergunta. A primeira pergunta é do Júlio Ribeiro. Ele perguntou o seguinte: Pai Clécio, como o senhor enfrentou a intolerância religiosa nos tempos de sua iniciação e nos dias de hoje? Aproveitando e mandando um abraço pro pai Júlio, né, que está participando da nossa live, fez uma pergunta muito boa. Diga aí pra gente, pai, como foi que o senhor enfrentou a tolerância religiosa? Acredito que nesses anos todos que o senhor tem, o senhor já passou por muita coisa desse tipo, né? Um abraço, pai Júlio, tudo de bom. Viu? Eu enfrentei muitas coisas, as coisas mais horripilantes. Eu vou contar aqui uma delas. Eu trabalhava numa imobiliária e essa imobiliária eu captava imóvel para vender. E tinha um amigo meu que tinha uma casa para vender e sempre eu ia na casa dele, ele pediu para eu poder vender a casa dele. E lá eu mostrei, fui tirar foto da casa lá e lá era um terreiro. O pessoal da imobiliária viram, eu falei para eles tudinho, falei que era um amigo meu e eles... Eu fui para fora da empresa por causa disso, porque descobriram que eu era um bandista, entendeu? E assim tem muitas coisas, né? Eu não tinha vontade de andar na rua do jeito que eu estou aqui, porque do jeito que eu estou aqui, hoje em dia eu vou para todo canto. As coisas teve uma melhora. Não melhorou 100%, mas teve uma melhora. Naquele tempo era totalmente mais difícil. Jamais poderia imaginar de ter ao lado uma pessoa, um macumbeiro, um bandista, né? Porque para eles a Umbanda era uma coisa diabólica, né? É um processo demorado, né, pai? O senhor falou aí que a Umbanda, ela tem mais de 108 anos, né, de religião que atua, e a gente sabe que até hoje o preconceito ele ainda é enraizado, né? Mas eu acho que é justamente, pai, por conta desse paradigma, né, que a Umbanda adora o diabo, que a Umbanda ela é macumba, faz trabalho mal. Acho que tudo isso é o que torna a Umbanda algo visto muito mal do lado de fora, né? A gente tem que mudar isso aí, né?
Não existe pessoas mais apropriadas para fazer mudar isso aí, né? Colocar na cabeça de cada um, sabe? De cada um da Assembleia de Deus, das outras religiões que imaginam esse tipo de coisa. A gente tem que fazer com que eles mudem isso aí. Porque o mesmo Deus que eles cultuam lá é o mesmo Deus que a gente cultua. O cristianismo, né, pai? E interessante também, pai, que a gente tá falando dessa questão do preconceito que passa a Umbanda. E hoje em dia, graças a algumas autoridades, a gente sabe que tem algumas leis que proporcionam a nossa defesa, né? A defesa da Umbanda. E o que é que o senhor acha, qual é o seu pensamento em relação a essas leis? O senhor acha que isso favoreceu para que hoje em dia a gente pudesse se transparecer mais da nossa religião? Favoreceu pouco, né? Precisa mais ainda. Eu acho que precisa de leis mais eficazes. Precisa de mais, precisa de da pessoa se interagir mais naquilo, da pessoa se dedicar mais, as autoridades, né? As autoridades se dedicar mais. E ainda tem muita coisa ainda para ser feita ainda, para poder aceitar a nossa Umbanda. A gente sabe, pai, também que a pandemia ela veio, e a pandemia ela foi uma divisora de águas, nesse sentido de mostrar que todo mundo é de um jeito só, né? Quem morre não morreu só o povo da Umbanda, com o Covid, mas morreu pessoas evangélicos, e veio mostrar essa questão dessa junção, que todo mundo é normal, né, pai? O ser humano, nós ser humano, às vezes se torna muito difícil. Mesmo com tudo isso, com todos eles morreu de Covid pai de santo, morreu de Covid aquele que tem uma posição financeira melhor, morreu um doutor, morreu uma professora, morreu gente que tem um poder aquisitivo bom, e se juntou tudo ao macumbeiro, foi tudo pro chão, entendeu? Então isso aí que as pessoas têm que colocar na cabeça, tem que colocar bem na cabeça que tudo que a gente tem que fazer aqui na Terra, a gente faz em benefício da religião de cada um, respeitando a religião de cada um, entendeu? Eu falei aqui que todos nós se tornamos a mesma pessoa depois que morre, isso aí é a realidade. Isso aí muita gente tem que colocar isso na cabeça, entendeu? Que todos nós somos iguais perante a Deus. Seria bom se todos nós aqui também fossem iguais perante as pessoas, o ser humano. Pronto. Pai, o nosso operador Noé, ele tá falando que tem mais uma pergunta do nosso Instagram. Mas antes eu queria agradecer bastante vocês que estão interagindo conosco através da nossa live. Mandar um beijo pro Pitucho, pai. O Pitucho, ele é um nosso apresentador, é um palhaço daqui da nossa rede multicomunicação, que ele também é um bandista, viu? No programa dele ele já revelou que ele é um bandista. Então mandar um abraço pro Pitucho aí que tá acompanhando a gente. E aí, Noé, qual é a pergunta? A pergunta é do Edu Beat. Ele falou o seguinte: Pai Clécio, qual a importância da vestimenta para a Umbanda e a entidade? E as guias fazem parte da vestimenta? Pergunta muito boa. Muito bom, muito bom. Qual é o nome dele? É o Eduardo, né? É o DJ Eduardo Beat. Eduardo, as roupas, elas não tem muita significância para Umbanda, né? Mas claro que a gente tem que estar vestido a caráter da Umbanda, né? Eu não tô falando isso, não é porque você vai pra uma gira, você vai de calção, você vai de bermuda, você vai de sunga, não, isso aí é totalmente diferente, né? Eu tô falando assim, portanto que você vá pro culto da Umbanda, vestido adequado, com roupas cobertas, tudo bonitinho, entendeu? E as guias, ela é um amuleto de defesa, entendeu? Aquelas guias que você vai usar, ela vai combater todos os maus que vier para você, aquela guia, ela vai combater e vai defender você. É por isso que toda vida que você pega, que você vai receber um cruzo de uma entidade, a entidade pega nas guias e muitas vezes ela pede a água da limpeza para poder lavar as guias, que é exatamente porque ali, aquele amuleto ali é um amuleto de defesa, entendeu? E é muito importante você estar com suas guias, entendeu? Tem gente que fica com suas guias 24 horas,
Errado? Não é errado, é correto. Desde que a sua guia, você trate a sua guia como um amuleto sagrado. Não é porque você vai pegar a sua guia que você vai fazer coisas sujas, né? Perante a espiritualidade. Pai, aproveitando que a gente está falando desse tema, que é muito interessante, e muita gente não sabe, né? Existem pessoas que hoje em dia a Umbanda ela é convidativa, né? Ela convida muitas pessoas para participar da Umbanda hoje em dia. É uma das religiões que está tendo uma crescente muito grande. E muitas vezes eu vejo pessoas por aí usando guias e guias de todo tipo. Existem guias específicas pra gente usar? Tem guias que a gente não pode usar? As pessoas que usam as guias, geralmente a pessoa tem uma orientação de um pai de santo, né? Você não usa uma guia assim aleatoriamente, assim, só para usar, só para mostrar ao povo que usa, né? Cada guia ela tem que ser preparada, né? Feita a guia no terreiro, botado no amaci, nos pés do caboclo para poder receber aquela energia, entendeu? Por isso que eu estou falando que a guia ela tem uma pessoa específica para poder fazer aquela guia e entregar a pessoa. Não é qualquer guia que a pessoa pode usar, entendeu? Geralmente, quando um filho, um adepto, ou mesmo até mesmo um curioso usa uma guia, ele vai procurar uma orientação do pai de santo, né? O pai de santo vai saber, vão ver quem é o santo, quem é o orixá, quem é o caboclo, para poder fazer uma guia que represente aquele caboclo. Aquele caboclo, aquela entidade é que vai defender o filho, não é só a guia, entendeu? Ponto, muito bem, pai. Tem alguma pergunta mais, o nosso operador? Não tem? Outra pergunta? A gente vai chegando aqui na nossa próxima rodada. Agora a gente vai fazer... Pronto. Antes da gente ir para nossa próxima rodada de perguntas, né? O Eduardo, ele perguntou aí sobre as vestimentas, né, pai? E a gente sabe que em todo lugar tem o seu traje, né? Numa praia eu não vou com a roupa, com a calça, porque a vestimenta da praia é uma sunga, é um calçãozinho de praia mais leve, né? E a gente sabe que até nas outras religiões também, a religião evangélica, eles têm uma saia, eles têm um padrão de roupa, né? E aí tem algumas fotos e imagens que foi cedida da sua casa pra nós, também aqui pro nosso programa. Umas imagens do senhor incorporado com algumas entidades. Vamos soltar aí, operador? Nós vemos aí o senhor. Qual é essa entidade que está com o senhor, pai? Isso aí é Tranca-Rua. É o seu Tranca-Rua? Seu Tranca-Rua. Exu, não é isso? O Exu Tranca-Rua. Aí é só o senhor mesmo, né? Aí na sua casa, no seu palácio? No meu palácio. Esse aí é o Nego Gesso. O Nego Gesso. Caboclo Nego Gesso. O Nego Gesso, o senhor falou aí com muita propriedade dele, né? A gente sabe que na coroa ele tem uma certa função, né, pai? Qual a função do Nego Gesso na sua vida? O Nego Gesso na minha vida, ele é o quibandeiro, né? Porque a minha casa é casa de Caboclo Zé Pilintra. Meu caboclo é o Caboclo Zé Pilintra. Mas o Nego Gesso, a função dele na casa é trabalhar. Ele é quem consulta, ele é quem orienta, ele é que vai buscar o meu pão de cada dia, entendeu? Então a função dele é trazer coisas boas para casa. Tanto é que quando tem uma gira na minha casa, na casa do Caboclo 7 Estrelas, no dia que o Nego Gesso não vem, o pessoal não gosta. O Nego Gesso tem que vir toda a gira. Ele tem aquela função, entendeu? Ele tem aquela função de orientar, de trazer coisas boas, de cantar, entendeu? De beber, fumar, entendeu? O senhor você falou uma coisa agora, pai, muito interessante, né? Que vem do crivo da Umbanda, que é normal ter as bebidas, ter o fumo das entidades no terreiro, né, pai? Qual é a função da bebida, pai, durante as giras? A função da bebida, do mesmo jeito que o caboclo, que o Nego Gesso trabalha bebendo, ele também trabalha sem beber, entendeu? É uma coisa que dentro da Umbanda, dentro de um terreiro, tem que ser mudado também. Porque a maioria de pai de santo, ele, para mostrar que tá com o caboclo, ele tem que beber litros e litros e litros de marafa, litros e litros de cerveja. Tá certo que isso aí faz parte da entidade, porque a entidade, como eu falei,
foi uma pessoa que já viveu, que já bebeu, foi uma pessoa da boemia, foi uma pessoa que era do mundo, entendeu? Mas pro pai de santo mostrar que tá com a entidade, não precisa ele fazer beber aquilo tudo. Não precisa, entendeu? A única coisa que o pai de santo tem que mostrar que realmente está com a entidade é mostrar coisas boas. É aquele filho chegar nos pés dele, do caboclo, pedir: meu pai, me dê um emprego. Meu pai, ajeite a minha relação amorosa. E aquilo dá certo, entendeu? É a forma do pai de santo mostrar que realmente ali tá o Nego Gesso, tá o Seu Zé, tá a Pombagira, entendeu? Tá o Sete Ventania, que é o meu Exu, tá seu Sete Encruzilhada, que é o rei das encruzilhadas. Então é isso aí que tem que mostrar. A bebida é uma coisa importante dentro de um terreiro? É, mas não é aquela coisa... Se não tiver bebida, não tem problema. Ele trabalha normal. Nossa, foi muito interessante. Agora nós vamos para a nossa última parte do nosso programa. E aqui eu vou fazer uma brincadeira com o senhor, pai. É o ping-pong, certo? Na minha religião eu chamo assim. Então eu vou falar para o senhor uma palavra e o senhor vai falar como é chamado na sua religião, certo? A gente sabe que a religião da Umbanda ela tem um vocabulário diferente, né, pai? Então vamos lá. Culto ou missa? Como se chama na Umbanda? A gira, né? A gira. É a gira. Gira. E de onde vem esse termo da gira, pai? O termo da gira, ele vem quando existe aquele conjunto, aquela roda. Porque isso aí, como a Umbanda foi uma coisa que veio dos escravos, né? Teve aquela roda de caboclo, aquelas rodas de tambor, entendeu? Aí fica todo mundo girando, entendeu? Girando, aí foi... Eu acredito que foi botado gira por causa disso aí. Cântico ou louvor? Como se chama na Umbanda? Louvor. É cântico ou louvor? É ponto, né? É ponto, é. Ponto. É. E o ponto, pai, de onde ele vem? Porque a gente sabe assim, que na Igreja Católica, toda música da Igreja Católica é um ritual, né? Ela tem um ritual de comunhão, tem um ritual. E na Umbanda, o ponto, ele provém de onde? É a história de alguma entidade? Existe na Umbanda Sagrada, existe ponto riscado e ponto cantado. O ponto, ele é a identificação da entidade. Entendeu? Às vezes chega o caboclo no terreiro e começa a cantar e a pessoa já sabe qual é aquele caboclo, devido ao ponto. Entendeu? Você pode riscar só algum assim pra gente, de algum caboclo, se identificando? Deixa eu ver aqui. Pois é, uma flecha, né? A flecha que é a identificação do Oxóssi, né? É a machada que simboliza Xangô, entendeu? Que é a forma... Tudo isso fala nos pontos, Tudo né? isso aí fala com a identificação do caboclo. Tem algum ponto de Nego Gesso ele se identificando? Tem. O senhor pode riscar um pouquinho pra gente? Tem. Nego Gesso tem um ponto que ele chega e diz assim: eu sou caboclo Nego Gesso, sou um caboclo diferente. Entendeu? Quer dizer, ele tá chegando, tá se identificando, tá dizendo que ele é um caboclo diferente. Entendeu? Ali ele tá girando para poder tirar toda a demanda de toda aquela gente que tá no terreiro. Axé, pai, axé. Templo ou igreja? Como fala na religião? É o templo. Templo sagrado. Terreiro, né? Terreiro. Cachaça. Você falou o nome agora. Qual é o nome que se chama? Marafa, né? Marafa. Vinho. Sangue de Cristo. Jejum. Obrigação? Jejum faz parte da obrigação, de um preceito, né? Preceito. É o preceito, né? Isso aí é o preceito quando você vai deixar de fazer muitas coisas naquele momento que você está de preceito. E terço, pai? Como se chama o terço na Umbanda? O terço, ele pega... Faz parte da guia, né? Faz parte da guia, né? Mas... Cada um tem a sua diferença, né?
No caso, tem a guia de Xangô, Essa lembra aqui é a de Oxalá. a guia do Oxalá, a guia de Preto Velho, entendeu? E tem o texto também dos Preto Velho. Nossa, que legal, pai. Pai, e a última pergunta pra gente encerrar aqui a nossa rodada de pergunta é: a Umbanda lê a Bíblia ou usa a Bíblia? Eu praticamente não gosto, né? Por quê, pai? Porque eu acho que muitas coisas que tem na Bíblia é escrita pelo homem, entendeu? Não é que eu não acredite em Deus, eu acredito muito em Deus. Ele é tudo, Deus é tudo. Mas tem muita coisa na Umbanda que a gente aprende, a gente que é pai de santo, a gente que é adepto da Umbanda, que a gente aprende com o tempo, entendeu? E eu acho o seguinte, a Bíblia é você fazer coisas boas. Você fazer coisa boa. Fazer doação, cesta básica, dar um prato de comida àquela pessoa que chega na sua porta. Não é porque eu tenho que fazer aquilo para mostrar às pessoas. É que eu tenho que fazer porque faz parte da religião. Entendeu? Então, para mim, não existe Bíblia mais completa do mundo do que a sua vivência fazendo a bondade. Olha, pai, que bonito, hein? É aquela questão, né? A prática, ela move montanhas, né? É a prática. É a prática. É a prática, né? Não é a parte teórica, né? O que adianta você pegar uma Bíblia, você ler naquele versículo e não praticar? E não praticar. Não adianta de nada. Então acho melhor eu nem ir pro teórico, eu vou logo pro prático. Não é verdade? É verdade, pai, é verdade. Então, a gente está encerrando aqui nosso bloco de perguntas. Eu gostaria de agradecer muito, pai, a sua disponibilidade em estar aqui no nosso programa Hora da Umbanda, que vai estrear agora terça-feira, né? Tá estreando hoje, nessa terça-feira. E toda terça-feira nós temos um encontro marcado às 20 horas aqui na Rede Multi de Comunicação, falando um pouco da Umbanda, falando um pouco de história, abordando temas educativos, né? Hoje a gente aprendeu bastante aqui com o senhor. Eu gostaria de agradecer e que o senhor pudesse falar um pouco as suas considerações finais, falar um pouco da agenda de gírias da sua casa. Bom, eu, Pai Clécio, agradeço, né? Agradeço esse momento, né, que foi dado à nossa Umbanda. Não foi dado ao Pai Clécio, em si a Umbanda Sagrada. E seria muito bom que aparecesse muitas outras oportunidades para a gente esclarecer o que é a Umbanda. Que a Umbanda não é aquela coisa satânica como muita gente fala, entendeu? E que as minhas palavras mude o pensamento de muitas pessoas que pensam que a Umbanda é uma coisa diabólica, entendeu? A minha gira, como eu já falei, é de 15 em 15 dias, aos domingos. Poder, paz e amor, né, pai? Pai, muitíssimo obrigado, tá bom? É uma grande honra, como eu falei aqui, ter o senhor no meu programa. Que a gente possa se ver mais vezes, viu? Então, até mais, pessoal. Deixando aqui uma boa noite pra vocês. Até o nosso próximo programa, terça-feira que vem. Estamos de volta aqui na Rede Multi de Comunicação.